Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa quarta-feira de alívio, de tranquilidade, né, da galera tricolor curtindo uma classificação na Libertadores e agora assistindo de camarote os outros lutando para chegar onde o Fluminense já está, entre os 8 das quartas da Libertadores, que acontece no mês de setembro. Daqui a quase um mês o Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro 2 vezes, a primeira no Rio, a segunda em Minas Gerais. Inclusive, hoje à noite tem Palmeiras e Botafogo. Quem vai passar? Botafogo ganhou a primeira no Rio, mas o Palmeiras, se vencer por 2 de diferença, meu amigo, é ele que vai estar nas quartas. A situação é parecida com o que era entre Grêmio e Fluminense, só que o Botafogo é que venceu por 2-1 o jogo de ida e agora o Palmeiras vai tentar reverter no Allianz Parque. Eles que lutem, eles que lutem. Pois é, os tricolores estão curtindo o dia. John Kennedy, até ele conseguiu ter alguma alegria ontem fazendo gol de pênalti. Vou mostrar uma cena bem inusitada que aconteceu depois do jogo, e temos notícias envolvendo, inclusive, seleção brasileira. Tem 2 jogadores do Fluminense numa pré-lista de Dorival Júnior. Vou contar para vocês sobre isso aí. E também falar um pouco sobre Germán Cano, porque Mano Menezes falou sobre Cano ontem. E aí vamos comentar um pouquinho sobre as perspectivas da volta de Germán Cano, que, por que não, ainda pode até ser importante, pode ser crucial, pode voltar a ser o grande Germán Cano. Quem sabe até na conquista de um bicampeonato da Libertadores? Você acredita? Eu acredito, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí com 50 mil praticamente, né? Só arredondar, faltam poucas dezenas ou centenas de inscritos. Seja um inscrito aqui no meu canal, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Like também é crucial. Tudo isso aí é muito importante, me ajuda demais no meu trabalho. Muito obrigado, tá, gente? E é 0800, tanto like quanto inscrição. Pois é, a gente, Fluminense venceu 2-1, tempo normal, depois ganhou nos pênaltis. Uma noite muito especial, uma noite que se alongou para muita gente, varou a madrugada. E o John Kennedy, hein, gente, que entrou mais uma vez, na minha opinião, erradamente. Acho que foi uma substituição equivocada. Acho estranho o Mano insistir tanto com o JK, que não está rendendo nada. Ontem ele se esforçou, né, pelo menos deixou tudo em campo. Na minha opinião, mais uma vez, não atuou bem, mas dá para a gente dizer que foi menos pior do que nas outras oportunidades. E teve uma alegria extra quando saiu do Maracanã. Ele estava indo de carona embora do estádio, e olha só essa cena com um torcedor que estava ao lado dele numa moto, na garupa de uma moto, e com uma camisa em homenagem ao JK. Incrível essa cena. Olha só o John Kennedy conversando e tirando selfie, dando autógrafo pro torcedor. Olha aí. Não tem caneta aqui não, viado. Tira de capacete mesmo, cara. Tem não, viado. Nenhuma. Deixa tá com a filhinha no colo, né? Aqui, ó. Caçador de urubu, tá na camisa do cara. Eu tô falando até da tua aqui, ninguém. Eu tô escutando. Aí foi. Eu falei que quem ia fazer o gol? Voltou. Vou deixar ele, o André, porra. Caralho! Neném. Foi mal, chefão! Argentina, porra! Só vai, porra. Vai rápido, que vai abrir o sinal. Ah, você é bravo! Só teu culpa. Vamos. Foi, valeu. Muito legal, né, galera? Uma cena muito legal. Vou dar uma trégua pro JK, vai. Vou dar uma trégua. Ele ontem se esforçou. Acho que ele pode ter reiniciado ali um caminho, né? Tá renascendo, quem sabe. Acabou até fazendo um gol de pênalti importante na disputa, né? Imagina se ele perde aquele pênalti, cara. Mas ele fez com personalidade. Então, o John Kennedy tentando voltar ao protagonismo. Quem sabe também, já falei do Cano, vou falar dele daqui a pouco aqui nesse vídeo, mas quem sabe o John Kennedy não se torna novamente um jogador, no mínimo, parecido com o que foi na Libertadores do ano passado. E quem sabe tudo muda, né, galera? O chip todo pode mudar agora e o Fluminense reencontrar a magia para conquistar o bi da glória eterna. Pois é, galera. Aliás, se depender desse cara aqui, né? O que esse cara tá jogando de futebol, aí sim, né? Esse aqui é incontestável. Já fez os 2 gols na final da Recopa. Tá aí no Netflu. Áreas da 7ª assistência e supera Ganso como o maior garçom do Flu no ano. Mas não é só isso, não. O Arias já é o maior artilheiro do ano, tá? Ele tem 8 gols com o gol que marcou de pênalti ontem. Não estou contando o pênalti da disputa de pênalti.
sol dos 90 minutos, claro. Então ele tem 8 gols e é o artilheiro da temporada no Fluminense. Agora não só é o artilheiro, como é o maior garçom. Meio atacante fez o cruzamento para o gol do Thiago Silva diante do Grêmio, né, o gol que abriu o caminho da classificação ontem. Olha aí o monstro John Arias, que já é, para mim, um dos maiores ídolos da história do clube. Não tem como não dizer isso. John Arias é também, né, além de artilheiro, o jogador com mais assistências do Flu em 24. Ele bateu o escanteio, o monstro de cabeça guardou. Com isso, chegou a 7 passes para gols no ano, deixando o Ganso com 6 para trás momentaneamente. Está aqui a contagem das assistências. Arias 7, Ganso 6, Samuel Xavier 3, Guga 2. Guga fez um grande jogo ontem, hein? Tem que ser dito e repetido. Lelê, que passou por cirurgia, tem 2 assistências, Marcelo 2 e tal. Toda a lista aqui. Mas o Arias está destacado, ele passou até o Ganso como garçom. E, gente, como artilheiro, Arias chegou a 8 gols, né? E está na frente do Lelê. Se destacou agora o Lelê, que fez muito gol no Campeonato Carioca, é o segundo artilheiro do Fluminense na temporada, com 6 gols. Arias tem 8. E logo depois do Lelê, a gente tem Cauã Elias e Germancano, né? Que só tem 5 gols. E o Cauã, agora em pouquíssimo tempo jogando, já tem os 5 gols, os mesmos do Germancano. Vou falar do Cano um instante, tá bom? É muito importante. Mas John Arias, gente, virou uma lenda tricolor. Né? Mais do que esse craque, mais do que esse cara fundamental, desse cara com conexão, com carisma absurdo com o torcedor, já virou uma lenda tricolor. Fica para sempre, John Arias. Fica para sempre. A gente reza aqui todos os dias, todos os minutos, antes da janela se fechar, para que não chegue uma proposta para levar nosso John Arias embora do Brasil. Né? Tomara que esse fique por muito tempo. Tem 27 anos. Seria nada demais ele ganhar um baita salário e ficar para sempre no Fluminense. Tornar-se, quem sabe, o maior ídolo da história, um dos 2, 3 maiores ídolos. Porque entre os maiores, entre os 5, 10 maiores, tenho certeza que você aí também já coloca o nosso colombiano mais amado do Brasil. Hoje, com certeza, um dos principais jogadores, não é do Brasil, não, do continente, o John Arias. Quem discorda? Quem ousa discordar disso aí? Galera, deixa eu botar aqui na tela agora uma notícia envolvendo outros 2 jogadores do Fluminense. O Arias não vai estar nessa lista porque ele não pode, ele não é brasileiro, né? Mas tem 2 jogadores do Fluminense convocados, né, numa pré-lista da seleção brasileira. Está aí no Netflu. André e Martinelli foram escolhidos por Dorival Júnior. Xerém tá forte, né, galera? Quem diria? Quer ver como é que tá muito forte? Não é só por causa desses 2, não. Olha aqui, ó. Dorival Júnior selecionou os jogadores do Tricolor para uma lista que vai de 30 a 40 nomes para as eliminatórias da Copa. O Brasil vai enfrentar as equipes do Equador e do Paraguai nos dias 6 e 10 de setembro, já no mês que vem. Né? Daqui a 15 dias já tem jogo, mais ou menos. 16, 17 dias já tem jogo. A previsão é de que a lista definitiva seria divulgada até esta sexta-feira. Portanto, mais 2 dias a gente vai saber se algum dos 2 vai estar na lista definitiva. Eu aposto que pelo menos o André vai estar. Além de Martinelli e André, Luiz Henrique, do Botafogo, Estevão, do Palmeiras, Fabrício Bruno, do Flamengo. E no Flamengo também, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro foram outros atletas do futebol brasileiro selecionados. Que tal, hein, galera? Então, além de Martinelli e André, Xerém colocou mais 4 nomes nessa lista do Dorival. Luiz Henrique, Ayrton Lucas, que chegou a passar por Xerém, Pedro e Gerson. Tá bom para vocês? É aquela dorzinha de corno, não tem jeito, né? Os tricolores vendo os moleques de Xerém presentes na lista, mas agora vestindo camisas dos rivais. Né? Mas pelo menos Martinelli e André estando, já é uma notícia bem bacana para quem curte, para quem realmente aposta sempre, dá força, dá respaldo e quer ver Xerém mais utilizado no Fluminense, como é o meu caso. Né? Eu sou um defensor número 1 aqui, de primeira hora, sempre dos moleques de Xerém, e quem me acompanha aqui está bastante testemunha disso. Deixa eu mostrar rapidamente aqui uma outra notícia, antes da gente falar de Germancano. Essa notícia aqui também está no Netflu. Olha só, Fluminense aguarda a resposta do Júnior Barranquilla nessa quarta-feira para negociar por Gabriel Fuentes. Não tem nenhuma atualização sobre ele, mas o que sabemos é que o Fluminense fez proposta ao Júnior Barranquilla pelo lateral Gabriel Fuentes, lateral esquerdo titular do Júnior. Eles agora estão eliminados da Libertadores, essa é a novidade. Ontem à noite enfrentaram o Colo-Colo e estão fora. Foram eliminados jogando na Colômbia. Então o Fluminense está interessado e segundo o jornalista Julián Capera, o tricolor ainda está esperando uma resposta do Júnior Barranquilla nessa quarta-feira
sobre essas condições para negociar a transferência do lateral. Vale ressaltar que a janela fecha no dia 2 de setembro e o Fuentes tem contrato com a equipe colombiana até dezembro de 2025. O jogador pode ser importante para o time de Guerreiros, desfalcado na lateral esquerda, a gente já sabe, né? Diogo Barbosa operado, Marcelo ainda não tem data para voltar, o esquerdinho a gente já sentiu que não tem casca, não tem maturidade para ser titular do Fluminense, mas o Guga ontem deu muito conta do recado, né, galera? Ô, se deu, hein? Vai ser difícil tirar o tricolor Guga agora da lateral. Olha que partida, que leão foi Guga ontem, não merece sair da posição. Nem sei se eu tô torcendo para fechar com o Gabriel Fuentes, porque agora eu sou Guga Futebol Clube, o cara merece o reconhecimento depois de tantas críticas, depois de tantas desconfianças que a maior parte da torcida tinha em relação ao Guga. E sobre Germancano, hein, galera? Pois é, o Mano Menezes ontem deu uma resposta ao jornalista Cauã Tinoco sobre os jogadores que estão machucados, né, com muita constância, que estão atrapalhando o trabalho. E, em especial, acabou mencionando a situação crônica, segundo as palavras dele próprio, de Germancano, que está há bastante tempo, não sei nem quanto tempo já, mas pelo menos uns 2, 3 meses afastado, tentando uma recuperação plena da lesão que tem no pé. Vamos ouvir o Mano Menezes respondendo a essa pergunta agora aqui. Vamos lá, peraí. A questão das lesões exige uma análise bem mais profunda para você fazer tese, né? Às vezes o calendário muito extenso do ano anterior, o Fluminense jogou o Mundial, então você inicia de forma diferente a preparação do ano seguinte. A preparação é mais curta ainda, a nossa já é muito curta. Então temos casos e casos. A questão do Cano é uma questão um pouco mais crônica. Olha aí. E chegou no momento que estava atrapalhando demais o rendimento do atleta, e você submete, o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer gol, o time está precisando dos gols, e aí não temos nenhuma coisa nem outra coisa. E eu, quando cheguei aqui, disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. E quando passássemos a fazer uma recuperação de lesão, iríamos fazer ela de forma completa. Completa é o seguinte: olha aí, você trata clinicamente o atleta, depois você faz uma transição, depois da transição ele entra no grupo principal, e depois ele é integrado para poder fazer o trabalho como um todo. Se você acelera uma dessas fases, ou você pula uma dessas fases, as coisas começam a se tornar reincidentes. E é péssimo para o jogador, ele perde confiança, ele não consegue render. O torcedor não entende, porque ele entra em campo e sempre espera o melhor de cada um deles, e todos perdemos. Então, estamos tomando cuidado para, mesmo sob pressão de resultado, de ter que vencer, fazer a coisa certa para protegê-los e que eles possam render e atender essa expectativa que tem sobre eles. É isso, né? E isso aí ele está falando, obviamente, especificamente, ele mencionou o Cano, disse que é um caso crônico, né, de uma lesão que ia e voltava, ele certamente entrava em campo sem estar com a lesão 100% curada, sem estar respeitando completamente essas etapas da recuperação, do recondicionamento, da transição e de estar de volta treinando com o grupo. Não dava para respeitar esses prazos todos na correria, não deixa de ser uma indireta ali para a gestão, digamos, anterior de Fernando Diniz, que em alguns momentos parecia forçar um pouco realmente, acelerar a volta de alguns jogadores, e aí as lesões iam se repetindo, né? Iam, voltavam, e nesse caso eles estão tomando muito cuidado em relação ao Cano. Gente, vamos lá, o Germancano não vai voltar semana que vem, nem essa semana. Eu recebi da assessoria do Fluminense, antes do jogo contra o Grêmio, né, no material para a imprensa, eles dizem o seguinte: Marcelo e Germancano estão no trabalho de transição para voltar aos treinos. Então ele está nessa penúltima etapa antes de ser reintegrado. E quanto tempo demora a transição? Não há um prazo definido. Um jogador pode ficar 5 dias na transição, o outro 3, o outro pode ficar 15. Né? Eu imagino que o Cano já esteja nessa transição há alguns dias, é o que eu tinha de informação, e pode ser que fique mais alguns. Então, talvez, vamos considerar que daqui uma semana, talvez ele esteja reintegrado para treinar com os outros jogadores. Aí não quer dizer que ele vai poder jogar imediatamente, ele vai ter que se reintegrar, se readaptar, né? Ganhar novamente
plenamente sua forma física, ganhar ritmo de jogo, de repente ficando no banco e entrando num segundo tempo, numa partida qualquer. Então, galera, sinceramente, sendo realista, qual eu acho que tem que ser o objetivo em relação a Germancano? Botar ele para jogar em alto nível na Libertadores. Faltam até lá quase 30 dias, o jogo não está marcado ainda, mas vai ser na semana do dia 17, 18 de setembro, portanto, daqui quase 30 dias. E ter o jogador, ter um cara do quilate, né, com a experiência, com a vivência, com o brilho que teve Germancano numa conquista de Libertadores, de volta ao time para enfrentar o Atlético Mineiro nas duas partidas, de repente já tendo atuado um jogo, no mínimo, no Brasileiro antes, né? E o último jogo do Brasileiro, antes do jogo com o Atlético, vai ser contra o Juventude fora de casa. O Fluminense tem agora Atlético Mineiro fora, tem o São Paulo em casa e tem o Juventude fora. Vai ser o último antes da volta à Libertadores. É um jogo por semana, vai ser só em fins de semana agora, porque no meio de semana serão jogos da Copa do Brasil. Então, tendo o Germancano, de repente, de volta para se readaptar, para ganhar ritmo de jogo, novamente contra o Juventude, no último jogo do Brasileiro antes da Libertadores, e poder tê-lo em forma para enfrentar o Atlético Mineiro, quem sabe titular nos dois jogos, já seria ótimo. Acho que é um objetivo, acho que passa a ser uma meta, e todos nós que conhecemos o futebol que o Cano mostrou, em 23 e 22, temos que acreditar. Eu acredito no Germancano. Eu estou convencido de que as lesões, ou a dor que ele tinha, o resíduo que ele tinha da lesão crônica que tem no pé, estava realmente atrapalhando o futebol dele nessa temporada. Ou então o Cano acabou de uma hora para outra. Temos que aguardar, temos que confiar, e sinceramente vou colocar isso como uma meta minha aqui, né? Uma meta de expectativa de vê-lo na Libertadores já nas quartas de final, e quem sabe, por que não, Cano sendo herói novamente de um possível bicampeonato da glória eterna. É o que todos nós esperamos, uma ótima sorte e uma excelente recuperação e retorno de Germancano o quanto antes, que é um dos grandes ídolos já da história desse clube chamado Fluminense Futebol Clube, desse gigante agora classificado novamente para as quartas de final da Libertadores. Tá bom? Bota a opinião de vocês aqui, o que vocês estão esperando ainda do Cano, não estão esperando mais nada. Larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Valeu!